Você sabe o que é um multifamily? Um modelo de investimento que está revolucionando o mercado imobiliário. Segundo dados da Sila, atualmente o setor tem mais de 10 mil unidades espalhadas pelo Brasil. Até 2028, está previsto mais de 5 mil novas unidades. Estamos aqui diretamente da unidade Aira Pinheiros, da multinacional Greystar, para conversar com o Vitor Costa, Country Manager da empresa, que vai explicar para nós tudo que envolve o multifamily, não só o conceito, os detalhes, como que funciona. Vitor, muito obrigado pela disponibilidade. Obrigado a você, Jean, pessoal da Sila, pela oportunidade de falar desse novo conceito de morar que é o multifamily. Então, chegando, o que é um multifamily? A grande dúvida que todo mundo tem. Vamos começar explicando o que é multifamily desde uma perspectiva do nosso principal cliente, que é o morador. É uma nova forma de viver, né? Num prédio pensado desde a concepção na experiência do morador, com mais áreas comuns, uma comunidade ativa, uma equipe de gestão dedicada ao prédio, com uma flexibilidade de contratos muito maior do que o nosso contrato padrão que a gente está acostumado aqui no Brasil. E desde a perspectiva do investidor, é uma nova maneira de ganhar dinheiro. A gente costuma falar que quando a gente olha nos últimos 30 anos, os retornos do multifamily são os maiores ajustados pelo risco. Então, nós aqui investidores, a pessoa física no Brasil, estamos acostumados com aquele modelo de comprar um apartamento para locação, para complementar a aposentadoria e ganhar o seu 6, 5% aí ao ano líquido de imposto. Quando a gente olha o multifamily, você consegue entregar a gestão da sua unidade para alguém que é profissional e obter um retorno muito maior, acima de 8% ao ano. Vitor, podemos conhecer? Claro, vamos lá, Jean, conhecer o nosso apartamento, modelo e continuar esse bate-papo. O que motivou a Greystar a apostar no mercado brasileiro com o conceito de multifamily? A Greystar é uma empresa norte-americana, Jean, que tem mais de 30 anos de história. É a líder global em o que a gente chama de residencial para renda. Decidiu internacionalizar a operação em 2013, começando pela Europa. O segundo passo de internacionalização foi vir em 2017 para a América do Sul, começando pelo Chile e Ásia e Pacífico. E no Brasil, a gente entrou em 2020 através de uma parceria estratégica com os nossos investidores CPPIB, Cirela SKR. As forças que impulsionam o mercado de multifamily são forças de longo prazo. E aqui seria legal a gente falar de 4, tá? Começando por aumento da taxa de urbanização, que significa mais pessoas morando nas cidades, aumentando a necessidade de moradia nas cidades. Segundo, por tendências demográficas, e aqui a gente fala da queda da taxa de natalidade no Brasil, que significa que famílias menores aumenta a demanda por apartamentos menores. Tá? Terceiro, uma mudança nos padrões, nos hábitos de consumo da população brasileira, que busca mais flexibilidade e serviços através da locação, ao invés de comprar um apartamento. E 4, que é algo que está ficando cada vez mais notório aqui no Brasil, é que adquirir um apartamento em localizações mais centrais de grandes cidades como São Paulo está ficando proibitivo para a maioria da população. Algo que a gente já viu acontecer em outras grandes cidades como Nova York e Londres, o que naturalmente aumenta a demanda por locação. Esse momento, então, que a gente está vivendo de alta de juros,
E todo mundo olha, né, o mercado imobiliário como, vai ter crise no setor, porque a gente depende muito de capital, né? Mas olhando pela ótica do investimento de vocês e pela necessidade, é cada vez mais caro comprar, então é melhor alugar. Sim. É ruim para o país, né? É ruim para o país e desaquece a economia, mas por outro lado, sim, vai crescer a demanda por locação de apartamentos. E a gente tem 3 diferentes públicos aqui no Brasil. Você tem o público do Minha Casa Minha Vida, que esse vai comprar através de subsídios. Você tem o alto padrão, que não importa que a taxa de juros estejam mais altas, ele tem poder aquisitivo para comprar. Você tem a grande massa da população, que é a classe média e média alta, que sim vai ser impactada negativamente e naturalmente vai aumentar a demanda por locação. E como é que funciona a gestão de um ativo multifamily? Então, geralmente, um prédio como esse, o Aira Pinheiros, a gente tem o gestor da propriedade, o gerente da propriedade, que é como se fosse o CEO. Ele é responsável pelo dia a dia, pelo resultado do prédio perante os investidores também. Você tem um assistente administrativo desse gestor. Você tem pessoas dedicadas à manutenção. Então, se tiver alguma necessidade de manutenção dentro do apartamento ou na área comum, você abre um chamado no nosso aplicativo, essa pessoa vem aqui e faz um conserto. Você também tem um concierge, que é a pessoa que fica disponível para os moradores, para tirar dúvidas, faz todo o incentivo de ter eventos, festas, eventos de network também. Aqui no nosso Aira Pinheiros já tem várias áreas de coworking, onde a gente faz também eventos de ativação, incentivando que a nossa comunidade troque experiências e aproveite tudo que o nosso prédio tem a oferecer. Quando você começou a descrever tudo isso, naturalmente a gente remete, nós leigos, a um hotel. Né? Porque você falou de concierge, você tem no hotel, você falou de uma gestão profissional, você tem um hotel. Perfeito. Então, como é que você pode, para a gente entender aqui, explicar para o nosso público, como que você diferencia o multifamily, como é que a gente faz para identificar, apesar das características já faladas, mas de um residencial, de um hotel, para não criar uma confusão e falar essa é a identidade pura de um multifamily? Não, perfeito, é uma ótima pergunta, Jean, e fica legal a gente pensar que o multifamily está entre um aluguel tradicional, que a gente conhece no Brasil, e um hotel. Então, a gente tem serviços agregados, mas a gente quer que seja uma experiência tão boa quanto o hotel, mas que tenha uma cara de casa, do seu lar. Algo que a gente sabe que no hotel dificilmente a gente vai encontrar. Da mesma maneira, quando a gente compara com o aluguel tradicional, onde as unidades não são entregues equipadas, como no caso aqui do Aira, também não tem essa figura do gerente predial, CEO, concierge, manutenção. A gente quer entregar uma experiência diferente para o nosso morador, mas ainda parecido mais com o lar, não com o hotel. Entendi, uma coisa mais pessoal e mais não uma pessoal, coisa profissional. Exatamente. E quem que o multifamily atende? Qual que é o público? São jovens, são profissionais que mudam de cidade a trabalho e depois voltam para suas residências ou famílias mesmo? Olha, a gente atende a vários públicos, inclusive nos Estados Unidos a gente atende desde o que a gente chama de affordable housing, né, que classes mais baixas, até o alto luxo. Aqui no Brasil, nós decidimos, junto com os nossos investidores, entrar com a marca Aira, mirando um público de classe média alta. Tá? Então, esse prédio específico, que foi o nosso primeiro prédio inaugurado no Brasil, ele tem uma cara mais jovem. Então, você tem, em média, a média de idade aqui entre 30 e 40 anos, muitos profissionais liberais, etc., empreendedores, muitos cachorros aqui, 70% dos moradores têm cachorro, né? Que é uma característica da Greystar de ser pet friendly. E é um público mais jovem, se não me engano não tem nenhuma criança com menos de 12 anos aqui. Mas isso não significa que vai ser a mesma característica nos outros prédios, nos outros 6 prédios que a gente está inaugurando aqui em São Paulo, sob a marca Aira by Grace. Vai depender muito da localização. Então, não necessariamente o Aira Moema vai ter um público semelhante ao Aira Pinheiros. Vai depender do bairro. E o modelo, isso legal entender, mas o modelo de plantas, layouts, eles vão ser diferentes? Vão. Essa é outra ótima pergunta. E é uma característica do multifamily a gente desenvolver um empreendimento que tenha diferentes tipos de tipologia. Desde estúdio, 1, 2 e até 3 dormitórios, diferentes tamanhos.
Mas não necessariamente a receita que a gente usa em Pinheiros vai ser a mesma de Moema ou de Perdizes ou Vila Madalena. A gente faz um estudo antes do desenvolvimento do prédio para entender quem que vai ser o nosso público. Será que em Perdizes vai ser mais família do que Pinheiros? Provavelmente sim. E isso é refletido nas tipologias. Aí aumenta um pouco a planta. Aumenta um pouco a planta. E dando um exemplo aqui, a gente tem o Aira Pinheiros, aqui na Rua dos Pinheiros, e nós temos o Aira Pininfarina, desenvolvido junto à Cirela, que fica a 1 quilômetro daqui. A média das unidades aqui, né, em torno de 55 metros quadrados no Aira Pinheiros. Quando a gente vai para o Aira Pininfarina, já são unidades maiores, pensando mais em famílias. Entendi. Em torno de 75 metros quadrados. Então é para todo público, todo gosto, Exato. isso... Exatamente. Vai conversando conforme a região, né? Perfeito. Falando um pouco de públicos, etc., como é que está o portfólio hoje de vocês? Qual que é o... O nosso portfólio possui 7 ativos, então 1,7 bilhão de investimento nessa parceria com o CPPIB, Cirela SKR, né? Já entregamos o Aira Pinheiros, que começou a operar em setembro de 2023, já está passando de 90% de ocupação, está chegando o que a gente chama de estabilização, quando o prédio já chegou à sua ocupação média. Que legal. Né? Que é um objetivo importante para nós e para os investidores. Obrigado. Agora a gente está abrindo para locação o Aira Higienópolis, ali na Avenida Angélica, e o Aira Pininfarina também aqui em Pinheiros. Na sequência, ano que vem, vamos ter o Aira Moema, ali onde ficava o Buffet Torres, perto do shopping Ibirapuera. Sim. Depois vamos abrir o Aira Perdizes, perto do Allianz, ali do Palmeiras. E em 2026 a gente encerra a entrega dos 2 últimos empreendimentos nessa parceria, que vai ser o Aira Vila Madalena e, por fim, o Aira Brooklyn, onde tem um projeto da Cirela super legal chamado Eden, na antiga fábrica da Kibon. Que legal. Exatamente. Mas, obviamente, quando você fala em Serra, não significa que a Greystar vai sair, né? De modo algum, esse é só o começo. Esse é o começo, né? É só o começo, e claro, cada fundo tem um mandato. Nós temos fundos onde você desenvolve os prédios, estabiliza a ocupação e você faz a saída para o investidor. Mas nada impede de outros investidores institucionais adquirirem, a Greystar continuar fazendo a gestão, e estamos trabalhando também em fechar outras parcerias, né, para expandir o multifamily aqui no Brasil. Além da Greystar, dessa parceria que vocês montaram, a gente está vendo muitos ativos se multiplicando nesse modelo, né? Por que você acha que despertou esse gigante adormecido no Brasil agora, né? O mercado imobiliário ele existe há muitos anos, sempre foi tradicional, a gente já passou pela época dos flats, depois já passamos pelos condotéis. Por que a gente começou a ver com força isso aqui no Brasil? Porque eu acho que os investidores começaram a perceber o tamanho da oportunidade que a gente tem aqui no Brasil, especificamente em São Paulo, né? É algo super consolidado lá fora, Estados Unidos, Europa. E eu costumo usar o exemplo aqui do Chile, onde a gente começou a operar, a investir, na verdade, em 2017, né? Hoje, Santiago tem mais ou menos a metade da população de São Paulo, 6 milhões de pessoas, pegando só a cidade, né? E o multifamily lá no Chile começou por volta de 2015. Aqui no Brasil, 2019, 2020, começaram a aparecer os primeiros investimentos e tal. Hoje, Santiago, mesmo tendo metade da população de São Paulo, tem cerca de 185 prédios, empreendimentos multifamily em operação. Caramba! A Sila conhece super bem os dados aqui. Se a gente pegar multifamily tradicional, dono único, aqui na cidade de São Paulo, a gente tem cerca de 32 empreendimentos. Então isso dá
um pouco do tamanho da oportunidade que a gente tem aqui no Brasil. E do lado do morador, eu acho que os nossos moradores brasileiros estão começando a entender que há uma maneira mais legal de viver, onde você tem um prédio pensado desde a concepção para aluguel, com mais áreas comuns, com mais serviço agregado. E essa nossa juventude aqui busca muito mais a experiência do que a posse. Verdade. E esse modelo de multifamily, vocês estão concentrados em São Paulo. Cabe em mais lugares do Brasil, na visão de vocês? Com certeza. Eu acho assim, é normal quando a gente começa a iniciar pelas grandes cidades, onde tem a demanda maior. A nossa ideia é sim expandir para outras grandes cidades do Brasil. A gente pensa Rio de Janeiro. Você tem outros companheiros de mercado já atuando em Campinas, Curitiba, BH, e a ideia é que isso se espalhe. Mas a oportunidade que a gente tem para o multifamily aqui em São Paulo é tamanha que ainda os próximos anos, vai ter um foco maior em São Paulo, naturalmente. E vocês enxergam, obviamente, todo business tem risco, né? Quais seriam os riscos que a gente poderia tentar evitar aqui no mercado de multifamily? Olha, é normal o risco, né? É intrínseco ao investimento. Isso. E aqui é legal a gente usar um dado dos Estados Unidos, onde o multifamily é super consolidado. Quando a gente olha os retornos de multifamily, ou o retorno de todas as classes de ativo nos Estados Unidos, multifamily é o melhor retorno ajustado pelo risco. Porque multifamily se mostrou o ativo ou a classe de ativo mais resiliente do ponto de vista do investidor. Então, não é a classe de ativos que vai te dar o maior retorno, porque naturalmente ela tem menor risco. Né? Então, para aquele investidor que busca um retorno mais estável ao longo do tempo, multifamily é uma grande oportunidade. E sim, claro que a gente sempre está linkado à economia. Se a economia não vai bem, as pessoas ganham menos e têm menos capacidade de pagar aluguel. Mas quando a gente compara o impacto que juros altos podem ter na compra de apartamentos versus locação, ele é muito menor na locação. Entendeu? Entendi. Obviamente, quem está nos assistindo e é o primeiro contato com esse modelo de investimento deve estar curioso em valores, né? O que é valor? Assim, quanto que é mais ou menos uma locação de um apartamento como esse? Como é que vocês entregam? E o modelo de locação? Como é um produto americano, a gente usa os termos em inglês, né? É short, mid, long stay, né? Exato. Que é o curto, médio e o longo locação, né? Contratos longos. Como é que é o modelo de vocês e como que você acha que o multifamily no Brasil vai navegar bem dentro dessas possibilidades? Não, legal. Eu diria assim, vamos começar por São Paulo. São Paulo é uma cidade tão dinâmica, tão pujante, que tem espaço sim para o short stay, que a gente vai falar que vai de uma diária a 3 meses. Tem espaço para o mid stay, 3 a 6 meses, e tem para o long stay. Quando a gente já vai fora de grandes cidades como São Paulo e Rio, aí acho que o foco seria no long stay, onde tem uma demanda maior, né? Mas assim, a oportunidade aqui, de novo, no Brasil é gigantesca. A demanda por moradia de qualidade é muito grande. Então, quando a gente apresenta um produto diferente, e estava até ontem aqui com um investidor fazendo um tour no Aira Pinheiros, ele falou, nossa, mas que legal, que já conhece Nova York, Europa, tá falando, nossa, eu nem sabia que no Brasil já estamos com esse nível de multifamily. Então, assim, é muito da gente apresentar esse novo maneira de viver e conquistar esses moradores que eles vão falar, sim, é um pouco mais caro do que alugar diretamente com proprietário, imobiliária ou uma imobiliária. Sim, vai ser 15, 20% mais caro. Mas, em contrapartida, você vai ter um prédio pensado na experiência do morador, cheio de serviços, uma comunidade vibrante, onde você consegue fazer networking, amizade, eventos, algo que, às vezes, se você colocar na ponta do lápis, vale muito mais do que os 15 ou 20% que você vai pagar. Tá, mas você não me respondeu ainda a pergunta. Valores, médio. Vamos lá. Uma locação num apartamento de 30, 50 metros quadrados mensais. Vamos pensar em valor por metro quadrado, que fica mais fácil. E aqui, a gente pode falar, a gente tem diferentes tipos de produtos já. Nós temos mirando a renda média, pegando multifamily em São Paulo, né? Você vai ter apartamentos de 80, 100 reais o metro quadrado, com um pacote incluindo locação,
condomínio e IPTU. Na hora que você vai para o AIRA, que já está em localizações mais nobres, mais serviços, isso já vai ser um pouco mais caro, vai ser na linha ali de R$ 175 para cima, dependendo da localização e do prédio. Então vamos dizer aí, em torno de um apartamento vai ser entre 7 e 10 mil reais por mês. Por aí. Condomínio, IPTU e aluguel. E aluguel. Só que vocês já entregam semi-imobiliado, que são... Você explica melhor que eu. Vamos lá, então. O conceito de semi-imobiliado é o mesmo que a gente utiliza nos Estados Unidos. Então, geladeira, cooktop, você tem máquina de lavar louça, máquina lave-seca, você tem filtro, você tem todos os principais eletrodomésticos, né, já entregues. E aqui a gente tenta facilitar e atender as necessidades dos nossos moradores. Então, se o morador falar, legal, eu quero só com o semi-imobiliário tradicional, ok, temos também. Se o morador quer, eu quero mobília, a gente disponibiliza com mobília. Claro que isso reflete num preço um pouco maior. Se você quer um decorado, um guest suite, como a gente fala aqui, que é o pronto para mudar, também temos. Então, a ideia é trazer diferentes tipos de tipologia e opções para o nosso morador, tanto em termos de conteúdo do apartamento, como também de prazo de locação. Muito legal. Jean, bora dar uma volta no empreendimento? Vamos, quero muito conhecer, estou muito curioso. Vamos lá, então. Vitor, muito obrigado pelo seu tempo. Queria agradecer a equipe da Greystar que sempre nos atendeu. É um empreendimento maravilhoso, vai ajudar muito as pessoas a entender mais esse conceito multifamily. Eu que agradeço a oportunidade, Jean, pessoal da Sila, é sempre um prazer falar com vocês. Muito obrigado. E se vocês têm mais curiosidades e querem entender mais sobre o mercado de multifamily, não deixe de acessar o maior portal de dados e análise do mercado imobiliário, Sila Resource. Lá vocês vão encontrar conteúdos como esse e muito mais.